Hoje eu queria trazer um assunto que incomoda. E eu não sei porque isso vem tocando. Não que isso... Lógico, todo mundo sofre esse tipo de comportamento, né? Seja no trabalho, seja em casa. Queria falar um pouco sobre o abuso. Perfeito. Né? Você foi chamada para fazer uma entrevista semana passada, né? Isso. Esse tema está sendo recorrente nos jornais, nas redes sociais. Então você percebe que é uma coisa que incomoda, né? O assédio hoje, ele vai muito além de ser um assédio físico, né? Muito além. E ele está em todos os ambientes. Assédio, alienação, abuso. O quanto você tolera viver uma relação de dor e sofrimento por medo de não ter uma relação. Seja por medo de não ter um namoro, por medo de não ter um casamento, por medo de não ser um bom filho, por medo de não ter um outro emprego. Então, por medo de não se ter uma relação, você se submete a uma série de situações que não te fazem bem. Mas o mais importante é que quem se submete não percebe que está se submetendo. É verdade. Porque a pessoa entende que aquilo é como é. Ela não percebe que é um abuso. Só depois, ou quando é um abuso muito grave, ou quando alguém percebe e comenta, ou quando a coisa vai além, né, excede por algum motivo, é que se fala, nossa, eu aguentei tudo isso. Eu passei por tudo isso. Eu estava atendendo esses dias uma pessoa que viveu aí uma relação de alguns anos bem abusiva. Então, assim, olha, mas eu fazia de tudo pra ele se sentir bem, porque quando ele não se sente bem, ele fica muito nervoso. E quando ele fica muito nervoso, todo mundo fica com medo da reação dele. Entende? E eu fazia de tudo pra ele se sentir bem. E aí deu alguns exemplos. Aí eu falei, e quando era bom? Ai, quando era bom é quando eu tava triste, ou os momentos que eu tava assim mais sensibilizada, e ele me acolhia, ele conversava comigo. Falei, então vamos pôr em linha reta. Olha só onde tá a tua mente. Tempo todo, os seus movimentos em relação ao seu parceiro era para evitar que ele ficasse nervoso. Então, quando você evita que ele fique nervoso, você evita uma tragédia. Então, você põe o seu tempo de vida em ações para suprir o outro, para evitar que fique nervoso, para que não aconteça algo ruim. E a parte boa era quando você estava bem triste, provavelmente por coisas que acontecia até por conta do relacionamento, e ele te acolhia, e aí era bom. Não entendi. Então, assim, lógico que eu entendi, mas quando você coloca dentro de uma linha assim de coerência, é quando a pessoa para, Vanessa, é isso. Eu falo, então, vamos conversar sobre isso? Como que a gente pode fazer para ter mais clareza quanto isso pode ficar melhor? Isso do assédio e do abuso, qual é a diferença das duas coisas? O assédio ser um assédio moral, um assédio sexual, o abuso também tem, né? Abuso sexual. A diferença é qual dessas duas ações? O assédio e o abuso. O que chega muito pra mim é abuso. Assédio é difícil alguém, pelo menos na minha realidade, na minha conexão, procurar a terapia para falar sobre o assédio, mas acontece. O assédio são situações, olha que interessante, que você precisa pôr um limite ou denunciar ou relatar algo que foi além, que invadiu. O assédio, ele é menos grave do que o abuso? Não. Porque tudo aquilo que machuca é grave. Então, o abuso é grave, o abuso físico é grave, o assédio é grave. Depende do contexto que aconteceu e do impacto que isso gerou na vida daquela pessoa. Porque não tem menos grave ou mais grave. Da mesma maneira que uma pessoa que perde um ente querido, muitas e muitas vezes vai ter a mesma dor proporcional de uma pessoa que perdeu um pet.
E não dá para falar quem sofre mais. Verdade. Então, o limiar de sofrimento e de impacto que aquilo gerou na vida de quem foi lesado é que precisa ser cuidado. Como tem pessoas, por exemplo, que passam por um processo de bullying, de assédio, e aquilo não gera impacto para elas. Elas não se conectam com aquilo de um jeito dolorido. Elas até passam, vai falar isso para outra pessoa, né? Dá licença. E segue ali a vida dela. Ela não aceita, né? Parece que para ela não tem nenhum registro. Isso faz a pessoa sentir, né? Se sentir abusada ou assediada. Tem alguma coisa a ver com as histórias que ela já teve? Sim. Mesmo inconsciente? Sim. Ou de situações que ela presenciou? Com e isso trava? situações que ela presenciou, e isso trava. Com situações que ela foi submetida. Com situações que eram normais na casa dela. E depois isso ela não gostava, machucava de ver um desfazer do outro, brincadeira que um diminui o outro. Sei. Né, que é muito comum e era muito usado, né? Que para ser engraçado. Não é engraçado diminuir. Por que a gente não faz brincadeiras construtivas, onde um soma com o outro? Então, é onde ressoa em cada um que dói. Agora, o mais importante é ensinar a pessoa a desenvolver a habilidade para colocar limite nesse abuso e tomar novas rotas de ação e pensamento. Por exemplo, foi aprovada uma lei de auxílio aluguel, eu acho que é só na capital de São Paulo, para mulheres que viverem abuso, sofreram abuso. Doméstico, né? Isso. Para elas poderem sair da casa e não ficarem com o abusador por uma dependência financeira. Uhum. Além desse auxílio financeiro, é muito importante que tenha uma assistência social ou um acompanhamento. Porque a pessoa não tem esse caminho na mente dela, ela não tem isso. É tudo muito novo. Ela ir para uma casa, ter dinheiro para pagar aluguel e depois? Porque a primeira insegurança que vem da pessoa é essa, nossa, mas eu vou sair daqui, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou viver? Porque eu trabalhei até hoje, tudo que eu tenho está aqui dentro, então você fica muito preso a isso, né? E não que a pessoa não vá conseguir recuperar depois, nesse primeiro momento é perda sim para ela, né? Acho que trava um pouco, mas o acompanhamento deveria ser para ela e para os filhos, né? Porque eles presenciaram aquilo. E hoje o que eu vejo é que tudo se tornou normal porque ninguém conseguiu barrar, né? Não, mas e nem questionar. Então, o questionamento vem acima de qualquer coisa para você pensar, falar, puxa, é a linha do raciocínio, é o lógico, é o óbvio. Quando você tenta burlar a sua cabeça, aí você entra no bug, então você fica naquela média, no pensamento que as pessoas fazem, né? No que eles julgam que é verdade, sem saber se realmente é verdade ou não. Então vamos dar um outro exemplo. Estou num relacionamento, terminei, exemplo, tá? Estou num relacionamento, fui traída. Aí eu termino. Aí tem aquele processo da dor, de você aceitar, tal. Aí você vai e você começa um relacionamento de novo. E você vê as mesmas atitudes. E você continua tendo as mesmas atitudes e aceitando. O que é esse ciclo de você sempre atrair a mesma coisa, sendo boa ou ruim? Tá. Tem algo que chama a travessia. Então você tem que, para fazer uma mudança na sua vida, você tem que sair do ponto A, percorrer até chegar ao ponto B. Então você tem um relacionamento, você percebe ali algumas coisas que dão indícios a uma traição ou uma falta de cuidado do parceiro com você, ou talvez ele te cuide tanto, mas começa a ter um comportamento que te gera uma desconfiança e depois você descobre uma traição, aí você termina o relacionamento. Aí você começa outro relacionamento que vai vir na mesma frequência do que você terminou. E você vai começar a ver tudo se repetindo. O que você precisa fazer? Pôr os limites aqui. Não, isso eu não aceito, isso não tá legal, isso pode ser diferente. Se a pessoa for passando por esses limites e for se restaurando
e for se ajustando a você, de repente vocês dois juntos podem seguir bem inteiros. Ou, não, a pessoa começa e tem o movimento de traição, você já tá vendo, aí você tá fingindo que não tá vendo, porque, poxa, vida de novo? É, de novo. Ah, eu não acredito, é tudo igual? Não, mas no seu filme você tem que sair do ponto A pro ponto B. Então você vai passar novos começos de relacionamento com indícios de traição, até que você já falou, não, obrigado, não, não aceito, não, não quero, não, basta. Até que você aprenda dentro de você a mudar a maneira de colocar esses limites numa relação, a se autorizar a ser amada, a se autorizar a ser cuidada, a se autorizar a ser feliz, porque ser feliz é uma autorização. Sim. Não é um movimento natural instintivo, é um movimento natural divino. Então, até que você se permita viver dentro do que você deseja, assumir pra você, eu quero um homem que me respeite, que me cuide, e sair daquilo, ah não, não preciso de ninguém, ah não, pelo menos eu tenho isso, então, eu acho que eu nunca vou ter o que eu quero. Se você quer, você vai, mas você tem que ter paciência. E passando por essa travessia, até que você vai se conectar exatamente com a pessoa que vai te surpreender, que vai te cuidar e que vai somar com você. Só que até que isso aconteça, você vai ter alguns fracassos no caminho. Mas se você não for pro treino e não se colocar para tentar 1, 2, 3, você fica num lugar intocável, que você não se relaciona com ninguém. Ou você fica aceitando tudo porque entre esse e o outro que é igual, eu fico com esse mesmo. E fica vivendo aquele desamor e não um relacionamento sagrado. É aquilo que a gente sempre fala, em todos os sentidos, não é só no relacionamento, está tudo dentro da gente, né? O que tem que ser resolvido é aqui dentro. E quando é pro bem, a gente sente paz, né? Uhum. Você fica em paz. Então, é o conversar, é o você se antecipar, é você colocar, já expor os limites. As pessoas estão pulando essas fases, é isso? Não é que estão burlando, é que tá difícil assumir ou aceitar que primeiro vai errar para depois dar certo. Uhum. Para você se moldar, para moldar o que você quer viver, igual uma massinha de modelar. Se você tem um registro de dor, você vai ter que descobrir o que é não ter a dor. Então você vai se conectar com pessoas que vão te machucar, para você fazer o exercício de pôr o limite, para você descobrir dentro de você como você pode avançar acreditando em você, acreditando que pode ser diferente. Olha, não, obrigado, não, isso eu não quero, não, isso não encaixa para mim. Eu tô procurando um relacionamento de verdade, eu tô procurando me apaixonar, não é isso que eu quero, então para mim não serve. Posicionamento, mas daqui. Você tem que ter como se fosse uma carta, né? Dos seus valores. Você assim, viu? Olha, porque vai ter de tudo, né? Você vai encontrar de tudo. Você vai para um relacionamento, ninguém é perfeito, nem Sim. eu, nem você. E não só no relacionamento, no trabalho, na família, no tratar com a sua família. Mas assim, eu acho que você tem que ter muito claro o que você aceita e o que você não aceita. O que você está disposto e o que você não está disposto a viver. Porque o indivíduo é um ser único, né? Uma pessoa é um indivíduo, é ele só, né? Eu tenho uma irmã gêmea, ela não é igual a mim, então não tem duas iguais, nem que nasçam na mesma hora. Então é assim, é você saber como você é e o que você está disposta e tentar perceber isso no outro, né? E deixar claro, acho que se você deixa claro para o outro o que você está disposta, se a pessoa não ressoar, pode ser até que no começo ela tenha uma lábiazinha ali, mas não prevalece. Não prevalece. E se você também não ficar esperando a pessoa mudar, né? A pessoa já me disse que não quer, a pessoa já me disse que não tá afim, já me disse que só quer sair por sair, mas eu tô firme que ela vai mudar a cabeça dela quando me conhecer. Tem um amigo meu que ele fala assim, é amigo de família, né? Ele fala assim, o que eu tenho, o que eu falo, eu quero me relacionar, mas o que eu tenho para te oferecer é o hoje, é o presente. Então, se a pessoa, é legal ele estar aberto e falar dessa forma, né?
porque a pessoa que se aproximar dele sabe dessa condição dele. É simples.